Eu nunca fui do tipo que acredita nessas histórias de feira, mas aquela mulher tinha algo diferente. A pele dela parecia quase de papel, fina, enrugada, com um brilho esquisito sob o sol de fim de tarde. Sentada atrás de uma mesa de madeira cheia de espelhos antigos, ela repetia, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Nunca olhe por mais de 3 segundos. Nunca!" Dizia isso com calma, como quem já sabia que seria ignorada. A maioria ria, tirava foto, olhava de relance. Eu também ri. Até parar diante de um espelho oval, emoldurado por um metal escurecido que parecia respirar. Havia algo naquele espelho, diferente dos outros. O vidro era ligeiramente embaçado, como se escondesse algo por trás e não refletisse só o que estava à frente. Quando me aproximei, a velha parou de falar. Os olhos dela, tão pequenos, se fixaram em mim. "Esse foi o primeiro", disse baixo, quase num sussurro. "Leva, se quiser. Mas lembra, 3 segundos. Não mais." Peguei o espelho. Estava frio demais para aquele calor. Um calafrio subiu pelas minhas costas. Paguei o que ela pediu, coloquei no porta-malas e fui embora sem olhar mais para trás. Em casa, deixei o espelho na sala, encostado na parede. Ele parecia absorver a luz. A cada vez que eu passava por ali, sentia uma espécie de vibração, como se houvesse algo esperando. Tentei ignorar. Mas à noite, enquanto a TV murmurava alguma notícia que eu não escutava, me peguei encarando o espelho. Primeiro, 1 segundo. Depois 2. Então, num impulso idiota, mantive o olhar. 3 segundos. Talvez 4. Não vi nada de estranho. Nada que justificasse o aviso. Apenas meu reflexo, cansado, normal. Mas quando me afastei, juro por tudo que é mais sagrado, o reflexo ainda me olhava. E então piscou. Eu já tinha virado o rosto, mas vi, com o canto do olho. Um piscar. Meu reflexo piscou depois de mim. O gelo que tomou conta do meu corpo não foi normal. Foi algo que pareceu puxar minha alma pelos calcanhares. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Corri até o banheiro, me olhei no espelho da pia. Nada. Normal. Respirei fundo. Voltei para a sala. O espelho antigo estava ligeiramente virado, como se alguém o tivesse empurrado. Mas eu estava sozinho. Ou deveria estar. Naquela noite, não consegui dormir direito. Tive sonhos fragmentados. Vi a minha imagem no espelho, sorrindo de um jeito que eu nunca sorriria. Acordava com suor frio, os olhos secos e a garganta ardendo. Acordei às 3h27 da manhã. Senti algo me observando. Virei o rosto devagar e quase perdi o ar. O espelho não estava mais encostado na parede. Estava no meio da sala, em pé. E havia algo dentro dele. Não era um reflexo. Era eu, mas não era eu. A figura me olhava fixamente. Estática. Mas os olhos estavam vivos. Como se por trás do vidro houvesse outro quarto, igual ao meu, onde outro eu existia, esperando. Peguei o espelho e o virei contra a parede, com mãos trêmulas. Tranquei a porta da sala. Voltei a dormir com a luz acesa, tentando convencer a mim mesmo de que estava surtando, cansado, estressado. Mas, no fundo, eu sabia. Algo estava errado. Na manhã seguinte, acordei com os olhos doendo. Pesados. Quando me olhei no espelho do banheiro, gritei. Meus olhos estavam vermelhos, como se tivessem sido esfregados com areia. Mas o pior não era isso. Era o modo como o reflexo me seguia. Não com o olhar. Com a intenção. Como se pensasse por conta própria. Fui trabalhar daquele jeito mesmo, fingindo que estava gripado. Ninguém percebeu nada de anormal. Exceto uma coisa. Quando entrei no elevador do prédio, uma criança olhou para mim, depois para o espelho, e disse baixinho para a mãe: "O moço tá preso." Comecei a evitar o espelho. Deixei coberto por um lençol grosso, escondido no depósito. Mas as coisas pioraram. Comecei a sonhar com olhos. Muitos.
todos iguais aos meus, todos me observando. Quando dormia, sentia como se flutuasse em vidro, como se meus pensamentos ecoassem dentro de uma caixa de espelhos. E cada eco voltava com mais raiva, mais vivo, mais consciente. Uma noite, acordei com o som de vidro se arranhando. Corri até o depósito. O lençol estava no chão. O espelho virado para mim. No vidro, havia marcas, como dedos tentando sair. Mas o mais horrível era que do outro lado eu me olhava. Parado. Sorrindo. Pisquei. O reflexo não. Ele não pisca mais. Na manhã seguinte, fui ao mercado com óculos escuros. Minha visão estava diferente. Como se meus olhos não se movessem junto comigo. Fui até a feira. A mulher ainda estava lá. Mas quando me viu, empalideceu. Você olhou demais, disse. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela apenas fez um sinal com a cabeça e murmurou: já não é mais você quem pergunta. Desde então, os espelhos da minha casa começaram a agir de forma estranha. Refletem partes do ambiente que não existem. Me mostram de costas quando estou de frente. Uma vez, tentei quebrar o espelho antigo. Bati com um martelo. O vidro não rachou, apenas reverberou como água. E meu reflexo sorriu. Depois, pescou. Fui parando de dormir. Senti que, se fechasse os olhos por muito tempo, ele tomaria meu lugar. E um dia, quando não suportei mais o cansaço, dormi no sofá. Acordei com um frio intenso. Meus olhos doíam. Quando fui ao banheiro, não vi meu reflexo. Nada. Apenas o vidro vazio. Mas senti que ele me olhava. De lá. Desde então, tudo mudou. As pessoas começaram a agir estranho comigo. Dizem que meus olhos parecem vidrados demais. Que minha voz ficou mais arrastada. E que, às vezes, eu fico parado olhando pro nada, sorrindo. Mas eu não lembro disso. A verdade, eu acho que já estou do outro lado. Preso no espelho. Gritando por dentro. Sentindo minha pele encostar eternamente no vidro frio. O que anda por aí com meu corpo? É ele. O outro. Meu reflexo que piscou primeiro. Se você encontrar essa senhora na feira, não compre nada. Não olhe. E se olhar, nunca por mais de 3 segundos. Porque uma vez que eles piscam, eles já sabem quem você é. E vão te trocar. Seja quando dormir. Seja no meio de um piscar. Seja agora. Porque, se você está lendo isso, é porque ele já começou a observar você também. Encontrei aquele rádio num brechó escondido atrás da rodoviária velha. Era pequeno, pesado, coberto de poeira e com o botão de volume quase solto. O dono da loja me olhou estranho quando pedi para testar. Ele hesitou, disse que era melhor não, que aquele rádio era teimoso e só pegava uma estação maldita. Ri. Parecia papo de gente que assiste filme demais. Mas quando insisti, ele encolheu os ombros e ligou o aparelho. O chiado veio primeiro, como se o rádio respirasse antes de falar. Depois, a voz. Fina. De criança. E então, silêncio. O homem desligou na hora e disse para eu levar de graça. Devia ter deixado lá. Em casa, deixei o rádio sobre a estante e só fui notar que ele tinha ligado sozinho depois da meia-noite. A voz voltou. Suave, rítmica, como se cantasse uma cantiga de ninar. Mas as palavras não rimavam. Nem eram doces. A moça do 12º vai cair da escada às 9h03. Vai ouvir o próprio osso quebrando. Era uma frase solta. Sem contexto. Como uma frase arrancada de um pesadelo. Fiquei paralisado. Depois ri de nervoso e desliguei o aparelho. Na manhã seguinte, vi os bombeiros no prédio da frente. Uma mulher caída, com a cabeça coberta por um lençol branco. O zelador falou que foi um acidente. Ela escorregou. O relógio marcava 9h07. A diferença de 4 minutos me deu um fio de esperança. Mas ele desapareceu rápido. Naquela noite,
Liguei o rádio de novo. Parte de mim queria entender. Parte queria se provar corajosa. O chiado veio mais forte dessa vez. Depois, a mesma voz. O menino do boné azul vai se afogar no tanque da escola. Vai respirar bolhas e chorar sem barulho. Senti o estômago revirar. O som era tão nítido que por um instante ouvi minha própria respiração. Fraca, sufocada, como se não fosse minha, mas vinda do aparelho. Desliguei, tremendo. Passei o dia seguinte tentando esquecer, até ver a notícia no celular. Um garoto de 8 anos afogado na escola municipal. Boné azul. A imagem dele ficou presa na minha mente como um espinho. Comecei a evitar o rádio. Cobre com um pano grosso, guardei dentro de um armário e coloquei uma cadeira na frente. Mas toda madrugada ele se ligava sozinho. Sempre à mesma hora. Sempre com a mesma voz. As previsões se tornaram mais próximas. Nomes que eu reconhecia. Lugares que eu conhecia. Uma noite, disse, Marcos vai ser atropelado na esquina do bar que frequenta. Vai ver o farol vermelho e mesmo assim atravessar. Marcos era meu amigo de infância. Liguei para ele na hora. Ele riu da minha paranoia. Disse que eu estava vendo coisa. No dia seguinte, foi enterrado com o rosto desfigurado. O enterro foi fechado. Me calei. Comecei a gravar as transmissões. Precisava de provas. Mas nenhuma gravação registrava a voz. Só o chiado. Como se o rádio só falasse comigo. Como se eu fosse o único com a sintonia certa. Minha cabeça girava. Comecei a evitar dormir. Quando cochilava, sonhava com sussurros. Sentia a respiração de alguém muito perto. Como se dormisse com o rádio colado no ouvido. As previsões vinham mais frequentes, mais cruéis. Uma noite, disse, o homem da cozinha vai engasgar com vidro moído. Vai sentir cada pedacinho cortar por dentro. Eu estava na cozinha. Sozinho. Joguei o rádio no lixo naquela madrugada. Andei 2 quadras e joguei num container trancado. Voltei para casa tentando respirar normal. Na noite seguinte, ele estava de volta. No mesmo lugar da estante. Intacto. Ligado. A voz me esperava. Fugir não muda nada. Você já escuta há tempo demais. Eu tremia. A voz não era mais só infantil. Agora tinha algo a mais. Como se fosse a mesma criança, mas podre por dentro. Gastei o resto da madrugada tentando destruir o rádio. Marretadas, fogo, martelo, água sanitária. Nada funcionava. Ele apenas tossia chiado. E continuava. Comecei a escrever as previsões. Achava que se contasse para alguém, talvez mudasse alguma coisa. Talvez pudesse impedir. Mas não adiantava. Um por um, todos morriam. Os detalhes eram precisos. Incontornáveis. Não importava o aviso. Era como se o destino tivesse um roteiro. E eu só ouvia o ensaio final. Cada nova transmissão era um fardo. A voz dizia. E eu reconhecia a respiração. Um som abafado. Aquele tipo de som que a gente só percebe quando está em silêncio absoluto. Como se a vítima já estivesse ouvindo. Como se estivesse presente ali, na frequência. Aos poucos, comecei a perder a noção do tempo. Minhas refeições viraram latas abertas no escuro. Meu banho, um ritual de desespero. Os espelhos mostravam olhos que não pareciam meus. Cansados, fundos, alertas. Um dia, a voz disse meu nome. Só meu nome. E o chiado ficou mais alto. Corri para fora, andei sem rumo, me escondi em um motel barato. Sem eletrônicos. Sem tomadas. Dormi com medo. Quando acordei, o rádio estava na cabeceira da cama. Ainda desligado. Mas quente. Como se tivesse acabado de falar. Naquela noite, o rádio me chamou. Você. Você vai sentir tudo. Cada respiração. Cada osso. Vai ver o fim antes de começar.
Minha respiração surgiu junto. Dentro dele. Reconheci o som. Era a minha. Mas com um detalhe, ofegante. Como se eu já estivesse no meio de algo ruim. Senti um gosto de sangue subir pela garganta. E a dor veio. Uma dor aguda, difusa, impossível de localizar. Gritei. Mas o som que saía não era meu. Era dele. Era da criança. Era de dentro do rádio. Tentei dar fim àquilo de vez. Levei o rádio até uma oficina antiga e pedi para desmontarem. O homem aceitou. Deixei lá e fui embora com a alma leve. Na madrugada seguinte, acordei com batidas na porta. Era o mesmo homem. Pálido. Tremendo. Entregou o rádio de volta com as mãos suadas e disse: "Não é só um rádio. É uma boca." E ela me chamou. Chamou pelo seu nome. Ele foi internado 2 dias depois. Tentou arrancar os próprios ouvidos com uma colher. Agora não adianta mais fugir. O rádio está aqui. Me acompanha. Mesmo quando não ligo, sinto ele vibrar, pressionando, esperando a próxima previsão. Mas não espero mais pelo aviso. Eu já escuto. Escuto minha respiração do outro lado. Escuto o chiado se ajustando. Escuto a criança sorrindo, como se saboreasse cada palavra que está prestes a dizer. Sei que vai chegar o momento. Sei que ela vai descrever meu fim. Com calma. Com detalhes. E quando disser, eu vou reconhecer o som antes dela terminar. Porque sou eu. Sou eu respirando. Sou eu morrendo. E o rádio só quer que eu ouça antes. Achei a câmera numa manhã chuvosa, enfiada entre sacos rasgados perto do beco atrás do meu prédio. Era pesada, de ferro envelhecido, cheia de riscos no corpo e com couro descascando nas laterais. Uma Canon AE1, clássica. E funcionava. O visor embaçado mostrava o mundo como se estivesse sempre nublado. Mesmo assim, foi impossível resistir. Fotógrafos como eu têm esse impulso, dar nova vida ao que foi esquecido. Levei para casa sem pensar 2 vezes. Naquela mesma tarde, saí para testá-la. Tirei algumas fotos da rua, de prédios antigos, de crianças brincando. O obturador fazia um som seco, forte, como um estalo de dedo que ecoava mais do que devia. De noite, revelei os negativos no meu quarto escuro. Foi aí que vi. Em todas as imagens havia um homem parado ao fundo. Sempre no mesmo lugar da composição, como se estivesse colado à estrutura da foto. De terno preto, pele muito clara, sorriso leve demais para ser tranquilo. Achei que era coincidência. Talvez alguém passando. Talvez minha cabeça, cansada de tanto escuro. Mas no dia seguinte, repeti o processo. Locais diferentes, luz diferente, pessoas diferentes. E lá estava ele. Mesmo terno, mesmo sorriso. Às vezes ao fundo, às vezes mais próximo. Nunca olhando para a câmera. Sempre de perfil, levemente inclinado, como quem ouve um segredo. O detalhe que mais me inquietava era a nitidez. Enquanto o resto da imagem parecia levemente granulado, ele era puro contraste. Nítido demais. Vivo demais. Comecei a evitar fotos com gente. Fui para lugares vazios, terrenos baldios, telhados, escadas de emergência. Mas ele continuava lá. Sozinho. Parado. Em uma delas, apareceu dentro de uma janela fechada de um prédio abandonado. Lembro de ter estado sozinho. Absolutamente sozinho. Mesmo assim, lá estava ele. Olhei a foto por minutos. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. As pessoas começaram a notar meu cansaço. Meus olhos fundos, minha fala arrastada. Mas como explicar? Dizer que um estranho aparecia em todas as minhas fotos de uma câmera achada no lixo? Que seu sorriso era sempre o mesmo, mesmo que a luz mudasse? Que ele parecia se aproximar um pouco mais a cada clique? Não. Apenas dizia que andava com insônia. Que eram os trabalhos acumulados. Que era só uma fase.
Cheguei ao ponto de testar com outras câmeras. Digitais, analógicas, celular. Nada. Só a Canon revelava o intruso. E quanto mais eu tentava parar, mais sentia a necessidade de fotografar com ela. Era como se ela me chamasse. Como se o som do obturador me puxasse. Não era mais um clique. Era um convite. Uma noite, decidi rasgar os negativos. Um por um. Com raiva. Com medo. Comecei pelas primeiras fotos, as da rua. O som do papel rasgando me deu certo alívio. Mas quando cheguei ao último negativo, hesitei. A imagem ainda molhada mostrava o homem mais próximo que nunca. Estava logo atrás de mim, na escada do prédio onde eu morava. O mesmo sorriso, os olhos fechados, como se estivesse esperando. Rasguei. Na mesma hora, as luzes piscaram. O ar ficou denso. A câmera caiu da minha mão sozinha, como se empurrada. Ouvi passos vindos da sala, mas não tinha ninguém ali. Só silêncio. E então, uma respiração atrás do meu ouvido. Suave. Gelada. Segurei o ar. Não queria virar. Não queria ver. Mas algo me forçou. Ele estava lá. Fora da foto. Em carne ou algo parecido. Sorrindo. Os olhos agora abertos. Negros. Profundos. Mas o pior foi o que disse. Com uma voz arrastada, como o farfalhar de uma folha seca. Agora é você quem entra. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão no peito. Como se algo me puxasse para trás. O mundo girou. A luz sumiu. Acordei dentro de um retângulo escuro. Reconheci o cheiro químico de revelador. Estava dentro da imagem. Literalmente. A cena ao redor era uma cópia exata do beco onde tirei minha primeira foto com a Canon. Mas tudo estava parado. Sem som. Sem vento. Os tons eram em sépia, como se o tempo tivesse congelado numa lembrança mal processada. E ao longe, vi uma figura caminhando, com a mesma câmera pendurada no pescoço. Era ele. Só que agora, ele usava meu rosto. Tentei gritar. Me mexer. Nada. Era como ser papel. Como estar colado à imagem, preso no mundo de celulose e grãos. A única coisa que podia fazer era olhar. E ouvir. De tempos em tempos, o estalo do obturador cortava o silêncio e uma nova imagem se formava. Uma nova vítima, talvez. Um novo eu para alimentar o ciclo. Pior do que estar preso, é saber que alguém está usando minha vida. Saindo pelas ruas com minha pele, com meus olhos, com minha voz. Tirando fotos com a câmera. Convidando mais gente. E cada novo retrato é uma porta. Um buraco por onde ele suga almas e deixa só sorrisos falsos no lugar. Se você encontrar uma câmera velha, jogada em algum canto da cidade, por favor, não leve para casa. Não teste. Não revele nada. E se, por acaso, ao olhar uma foto, notar um homem ao fundo, parado, sorrindo, pare. Talvez ainda dê tempo. Porque se ele ainda está nas imagens, talvez você ainda esteja fora. Mas se ouvir o clique e sentir algo atrás de você, já é tarde demais. Você entrou. Como eu entrei. E aqui dentro, não há saída. Apenas o som do obturador, o cheiro de química e a certeza de que, lá fora, alguém está sorrindo com seu rosto. Eu não queria voltar naquele lugar. Nem por dinheiro, nem por curiosidade. Mas a proposta da editora foi direta. Você viveu lá. Queremos um livro com sua história. A princípio, recusei. Enterrei aquela fase da minha vida como se fosse um cadáver sem nome. Só que à noite, enquanto tentava dormir, algo me corroía por dentro. Como se as paredes da memória começassem a estalar, soltando pedaços de um passado que nunca quis lembrar. No fim, aceitei. Voltei ao orfanato depois de 23 anos. Já não funcionava mais, claro. Estava abandonado, escondido no alto de uma colina esquecida, com a fachada cinzenta coberta por eras secas. Mas ainda era o mesmo.
O portão enferrujado, o pátio rachado, os balanços imundos rangendo ao vento. Entrei com uma câmera pendurada no pescoço, um caderno na mochila e o coração apertado. Os passos ecoavam nos corredores vazios e o cheiro era idêntico ao que eu lembrava. Mofo, madeira antiga e um traço sutil de flores mortas. Subi as escadas devagar. Cada degrau estalava como se chorasse. O dormitório ainda tinha os beliches enferrujados. Reconheci o que era meu pela marca no estrado inferior. Um L entalhado com um prego, escondido atrás da trave. Fiquei ali parado, olhando, sentindo o tempo retroceder. Ouvi vozes, risadas, sussurros de meninos que há muito desapareceram no mundo, ou sob ele. Desci para a sala principal e vi o quadro que me fez congelar. Era uma antiga foto de grupo, pendurada torta na parede. A moldura estava suja, mas reconheci vários rostos. Eu, pequeno, no canto esquerdo. Ao lado, os gêmeos Silva. E bem no centro, Dona Leonor, a diretora. Mas havia algo errado. Ela parecia suspensa. Os pés não tocavam o chão. Era como se flutuasse, o rosto sério, os olhos fundos olhando direto para mim, atravessando a lente, atravessando o tempo. Arrepiei dos pés à cabeça. Me afastei do quadro, mas continuei encarando. Aquilo era montagem. Ilusão? Ou ela sempre esteve assim na foto, e a gente nunca percebeu? Engoli seco e fui até a cozinha. Lá dentro, a pia ainda tinha manchas antigas. Vi meu reflexo no vidro do armário e senti um calafrio. Atrás de mim, por um instante, uma sombra flutuava. Quando virei, não havia nada. A história era conhecida entre os órfãos. Quando eu era criança, todos sussurravam que Dona Leonor não descansou em paz. Morreu de forma estranha. Um ataque cardíaco fulminante, sozinha, trancada no escritório. Diziam que, mesmo após o velório, ainda era vista passeando pelos corredores. Nunca liguei para isso, até que o Diego sumiu. Ele tinha 12 anos. Era arteiro, vivia zombando das histórias. Um dia, na frente de todos, gritou o nome dela 3 vezes. Leonor, Leonor, Leonor. Rimos, nervosos. Ele deu de ombros. À noite, não apareceu para o jantar. Procuraram nos quartos, nos fundos, nos banheiros. Nada. Depois de 2 horas, acharam ele no sótão. Sentado, com os olhos abertos, a boca entreaberta e um bilhete amassado no colo, escrito à mão, adotei. Naquela noite, ninguém dormiu. Eu mesmo tremia embaixo do cobertor, com medo de fechar os olhos e ver aquele rosto pairando sobre mim. Depois disso, ninguém mais ousou falar o nome dela. Nunca em voz alta. Era como invocar algo. Como cutucar um bicho enterrado que ainda respira. Subi para o sótão. A madeira gemeu sob meus pés e o ar era mais frio ali. A luz fraca da lanterna cortava o escuro como uma navalha. Olhei ao redor, com a garganta apertada. Lembrava exatamente do lugar onde encontraram o Diego. O canto esquerdo, atrás das caixas. Quando iluminei, um arrepio percorreu minha espinha. Havia uma marca escura no chão, como se algo tivesse se sentado ali por muito tempo. E um papel velho dobrado ao lado. Com mãos trêmulas, peguei o bilhete. A tinta desbotada dizia, ela cuida, mas só dos que a chamam. Deixei cair. Saí cambaleando do sótão, sem olhar para trás. Desci as escadas quase tropeçando. Quando cheguei no corredor, ouvi passos no andar de cima. Lentos, arrastados, como se alguém flutuasse sobre as tábuas. Segurei a respiração. As luzes tremeluziram. E então, algo caiu com estrondo. Um retrato. Era ela. Corri. Saí do prédio, o coração martelando no peito. Entrei no carro e dirigi sem olhar para os espelhos. No hotel, tentei dormir. Impossível. Revisei as imagens da câmera. A maioria tremida, mas uma foto me fez congelar. Era a sala principal. No canto da imagem, o espelho. E refletida nele, uma mulher flutuava. Pés suspensos. Vestido cinza.
cabelos presos num coque, olhos fundos. Joguei a câmera longe. Passei a noite acordado, luz acesa. No dia seguinte, voltei para casa. Decidi abandonar o projeto. Apaguei tudo, rasguei os rascunhos. Mas aí vieram as mensagens. De números desconhecidos. Com fotos minhas, dormindo. Uma delas mostrava meu quarto com um detalhe estranho. A cadeira ao lado da cama estava ocupada. Alguém me observava. E no canto inferior da imagem, uma legenda: adotei. Desde então, não sou mais o mesmo. Sinto presença no meu apartamento. Ouço passos à noite. Risos infantis. Às vezes, o espelho do banheiro está embaçado com marcas de mãos minúsculas. Já tentei sair, viajar, mudar de cidade. Nada adianta. Em qualquer lugar que durmo, ela aparece. Às vezes, apenas a sombra. Às vezes, a respiração perto do ouvido. E o sussurro do meu nome. Como um convite. Essa noite, sonhei com o sótão. Estava escuro, e eu segurava uma vela. Caminhava devagar, guiado por vozes. No canto, vi a cadeira. E nela, uma figura sentada. Ela, com o mesmo sorriso sereno e os olhos de pedra. Estendeu os braços. E eu fui. Quando acordei, estava no chão da sala. E havia terra no meu travesseiro. Agora entendo o que os outros sentiram. O que o Diego sentiu. Não é só medo. É entrega. Uma parte de mim resiste. Mas outra quer saber o que vem depois. Porque hoje, ao abrir meu armário, encontrei um bilhete preso com alfinetes. Papel amarelado. Letra torta. Agora você é meu. E, no espelho, pela primeira vez, vi alguém além de mim. Atrás. Flutuando. Sorrindo. A primeira vez que ouvi falar da casa foi em um bar, na beira da estrada, onde caminhoneiros contavam histórias para espantar o sono. Era madrugada. Um homem velho, com as mãos trêmulas e olhos fundos, falou como se estivesse confessando um pecado. No topo da montanha aparece uma casa de madeira, só em noites de névoa. Quem tenta subir, nunca mais volta o mesmo. Todos riram, menos ele. E eu também não ri. Algo na voz dele me prendeu. Uma tristeza pesada. Um medo que parecia grudado nos ossos. Naquela mesma noite, olhei para o alto da montanha. Uma névoa densa caía como véu, engolindo tudo. E no meio da bruma, juro por tudo que é sagrado, vi o contorno da casa. Pequena, inclinada, com um lampião aceso na janela. Era impossível. Ninguém morava lá. Aquela encosta era considerada amaldiçoada. Mas eu vi. Vi claramente. E algo dentro de mim, curiosidade, loucura, não sei, me fez subir. O caminho era íngreme. A trilha parecia respirar, como se o chão se movesse sob meus pés. A neblina engolia tudo. Às vezes eu parava e olhava para trás, mas só via branco. Silêncio total. Nem grilos. Nem vento. Só a minha respiração. E a casa, que aparecia e desaparecia entre a névoa, como se me observasse. Cada passo exigia mais coragem do que o anterior, mas eu continuei. Até os degraus. Eram de madeira escura, cobertos por musgo. O primeiro estalou sob meu peso. O segundo afundou levemente. No terceiro, ouvi um sussurro atrás de mim. Não era língua humana. Era como vento carregando dor. Tentei ignorar. Subi mais um. Então, o degrau sumiu. Simplesmente desapareceu. Meu pé afundou no nada e quase caí. Me agarrei à beirada, mas senti mãos. Mãos invisíveis. Geladas. Me puxando. Soltei um grito e me joguei para trás, caindo na lama. O corpo tremia. A névoa parecia mais densa. Mas a casa ainda estava ali, imóvel, esperando. Voltei à estrada no escuro, com a mente quebrada. Dormi no carro e sonhei com degraus que sangravam, com mãos saindo das paredes, com vozes me chamando pelo nome.
Quando acordei, havia terra nos meus sapatos e cortes nos braços. Como se eu tivesse tentado voltar durante a noite. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Mas a imagem da casa não me deixava. Durante o banho, eu via o telhado na mancha do azulejo. No vapor do espelho, surgia o contorno da janela. Comecei a ouvir ruídos em casa. Portas abrindo sozinhas. Risos curtos. E sussurros, sempre atrás de mim. Um deles dizia, suba direito. Sem parar. No 10º dia, me rendi. Preparei a mochila, levei lanternas, cordas, uma faca. E subi de novo. A montanha parecia diferente. Como se me reconhecesse. O chão não afundava mais. As pedras indicavam o caminho. E a casa, mais nítida, esperava. Quando cheguei aos degraus, hesitei. Mas uma força maior me empurrou. Subi rápido, sem pensar. O 4º degrau se desfez, mas pulei. O 6º tentou me afundar, mas usei as mãos. Mãos que de novo tentaram me puxar. Dessa vez, eu puxei de volta. E ouvi um grito vindo do nada. Cheguei à varanda ofegante. A porta abriu sozinha. O cheiro de madeira úmida e coisa morta me invadiu. Entrei. A luz do lampião oscilava, revelando móveis cobertos de lençóis, retratos sem rosto, uma cadeira de balanço que se mexia sozinha. Cada passo dentro da casa era um peso na alma. O chão rangia como se sussurrasse. No corredor, quadros tortos com olhos que seguiam meus movimentos. Subi a escada interna. Lá em cima, uma porta entreaberta revelava um quarto escuro. Quando empurrei, vi algo que me fez congelar, um espelho. Mas não refletia o quarto. Refletia a trilha da montanha. E nela, eu subindo. Outra versão de mim, tentando alcançar a casa. Mas no reflexo, eu era puxado pelas mãos. O sangue escorria dos olhos. E a voz, vinda do espelho, dizia, você já está aqui. Só não percebeu. Tentei quebrar o vidro, mas a faca atravessou o espelho como se ele fosse líquido. Do outro lado, vi um cômodo idêntico. E alguém lá dentro. Uma mulher. Cabelos longos, pele pálida, olhos escuros como poço. Ela me olhou com ternura. Bem-vindo, disse. Você é o único que voltou. Senti a garganta fechar. As palavras travaram. Tentei fugir, mas a porta sumiu. Atrás de mim, só paredes. Corri para a escada. Agora, ela era de pedra. E descia para baixo da casa. Um porão escondido. Fedia a mofo e ferro oxidado. Escorreguei, bati as costas, mas continuei. Ao fundo, uma sala circular. No centro, uma mesa com velas. Nelas, nomes queimados. Um deles era o meu. Acima, flutuando no ar, estavam os rostos de outros viajantes. Olhos sem brilho. Boca costurada. Todos me encaravam em silêncio. Voltei a correr. As paredes mudavam, como se a casa estivesse viva. Agora eram corredores longos, portas sem maçaneta, vozes atrás de cada canto. Vi janelas que davam para outros mundos. Em uma floresta onde chovia para cima. Em outra, crianças de olhos negros me acenavam. Mas a pior foi uma porta entreaberta que mostrava meu apartamento. E dentro, eu mesmo. Dormindo. Com a casa em miniatura sobre o peito. Foi aí que entendi. A casa não estava na montanha. Ela estava em mim. Cada vez que eu sonhava com ela, eu me aproximava mais. Cada lembrança era um tijolo. Cada pesadelo, um prego. Eu não subi até ela. Ela desceu até mim. E agora não posso mais sair. Escrevo isso da sala principal. A névoa já tomou tudo lá fora. A porta sumiu. O relógio gira ao contrário. Ouço passos no andar de cima, e a mulher me chama com doçura. Você está pronto. Tento resistir, mas meus pés se movem sozinhos. Estou subindo outra vez. Cada degrau é mais leve. Quase flutuo.
Se você encontrar esta história, não tente entender. Não tente provar. E, pelo amor de tudo, nunca suba a montanha em noite de névoa. A casa vai te ver. E quando ela ver, ela vai descer até você.